Meus amados irmãos, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na presença do Senhor, como é maravilhoso andar com o Senhor. A Bíblia Sagrada, a palavra santa e gloriosa, fala de um homem que possuía no coração um profundo prazer no Senhor. E no Salmo 37, no verso 4, abra sua Bíblia, por favor, Salmo 37, no verso 4, o rei Davi, o rei de Israel, ele era um homem apaixonado pelo Senhor. Ele era um homem que possuía um amor intenso pelo Senhor. Tanto é que Davi escreve 70% dos salmos, e ele expressa o seu amor, o seu contentamento, o seu prazer no Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre o meu prazer é deleitar no Senhor. Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Vamos repetir todos nós? Vamos lá? Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, fale aos nossos corações através da tua palavra. Nós necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz, porque ela é bálsamo para os nossos corações, que possamos, assim como o profeta Abacuque, expressar: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Vivifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos, torna-a conhecida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós necessitamos do Senhor. Que possamos sair daqui com a decisão para o restante das nossas vidas. O desejo de deleitar no Senhor. Nosso maior prazer, ser o Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós desejamos ser felizes. Todos nós desejamos que os nossos sonhos sejam realizados. Você tem sonhos. Você tem sonhos na sua casa, na sua família. Você ora pelos seus filhos, você quer alcançar metas, resultados. Então nós pensamos sobre a nossa carreira profissional, você pensa nos seus estudos. Nós pensamos na nossa moradia, agora pensamos tanto em saúde. Eu, como pastor, penso no ministério. Aqui tem alguns jovens, talvez alguns jovens pensem no namoro. E nós também, como pais, pensamos na estabilidade familiar. Como isso é importante. Como que você lida com os anseios do seu coração? Muitos sonhos você já alcançou. E você nutriu um grande prazer. Agora, nem sempre os nossos anseios e os nossos sonhos são realizados. Nem sempre. Então, a igreja, eu me lembro de Provérbios 4, 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ao preparar essa mensagem, esse sermão, eu fiquei meditando sobre deleitar no Senhor, ter prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos dos nossos corações. Mas o que são fontes da vida? Uma das grandes fontes da vida, uma das fontes radiantes
para o crente em Jesus é o deleite no Senhor, é ter prazer no Senhor, é ter alegria de estar na presença do Senhor. E às vezes não acontecem do modo como nós esperávamos. Não é assim? Então, igreja, para piorar, parece que às vezes as coisas vão tomando um rumo que talvez nós não queríamos. E no Salmo 37, o salmista Davi, ele diz que o ímpio, ele prospera em seu caminho. E às vezes o justo tem dificuldade. E Davi diz, por que o ímpio prospera? Queridos, uma pergunta para você nessa noite. Por que Deus não concede os desejos do seu coração? Todos os desejos. Por quê? Ele não quer que eu seja feliz, que você seja feliz? Sim, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que o seu povo seja feliz. E o profeta Isaías, quando escreve no seu livro, ele diz que aquele povo que obedece ao Senhor, ele experimentará o melhor dessa terra. Amém, queridos? Então, o que Deus tem a nos dizer a respeito de deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No reino de Deus, tudo tem um propósito. Na vida do crente, Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, queridos, o significado é simplesmente que se mantivermos a nossa mente totalmente em Deus, em vez de permitir que a nossa imaginação, a nossa mente, como os outros, perambule, seja tomada por fantasias ociosas, por pensamentos tolos, por desejos que não glorifiquem a Deus, os nossos desejos não serão concedidos pelo Senhor. E nós podemos tirar duas lições desse versículo. Eu pesquisei na palavra de Deus homens que se deleitaram no Senhor, como foram as suas vidas. Eu quero dizer para você que eles foram extremamente abençoados. O próprio Davi, ele era um homem que se deleitava no Senhor, que tinha grande prazer no Senhor, que tinha alegria no Senhor. Davi fez do Senhor a sua força. Daniel era um outro homem que amava ao Senhor ao ponto de entregar a sua vida à morte. Outro homem que se deleitou no Senhor, o próprio Rei Jesus, que ele diz, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E você? Você tem se deleitado no Senhor? O versículo 4, proposto nessa noite, diz, agrada-te, deleita-te no Senhor, tenha prazer em Deus. Sabe quando você come o seu prato favorito? Toma aquele sorvete ou aquele chocolate que você mais gosta, e você fala, ai que delícia, eu queria que esse sorvete nunca terminasse. Não é a melhor sensação do mundo, igreja? Você, de repente, não se esquece de todos os seus problemas e pensa só naquele sabor. Se pudesse, você prolongaria aquele sabor por várias horas. Isso é deleite. Isso é deleite. Deus quer que nós nos deleitemos nele. Deus quer que você tenha prazer nele. Deus conhece os desejos do seu coração. E Ele sabe que o seu maior prazer às vezes não é Ele. Não é estar na casa dEle. Ele sabe. Então, queridos, Deus quer que nós nos deleitemos nele, que nós tenhamos prazer em buscá-lo.
que nós tenhamos um sentimento de gratidão a Ele. E o que acontece? Nossa felicidade não pode estar nas coisas perecíveis, porque elas se findam. Justamente porque elas acabam. Quando elas perecem, nossa felicidade também perece. Nossa felicidade deve estar em algo imperecível, no eterno, que é o nosso Deus. Jim Carrey, um autor de Hollywood, disse certa vez um discurso. Preste atenção nessa frase que ele disse. Ele disse assim: eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e fama, para que eles pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Muitas pessoas estão buscando o sentido da vida na realização profissional. Não que isso seja errado, mas muitas pessoas colocam o seu prazer, o seu deleite em coisas que não duram. Queridos, quando eu era adolescente, eu sonhava em ter muitas coisas que hoje eu tenho, parece que perdeu o sabor. E lembrando dessa mensagem, eu disse: Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu realizar esse sonho. Então, eu me deleito em Ti, eu agradeço ao Senhor por essas conquistas. Igreja amada, os desejos que Ele nos concede são meras consequências de um coração que se deleita nele. Você já parou para pensar e dizer assim: olha, Senhor, obrigado. Obrigado até mesmo por esse copo com água que eu tomo, Senhor. Esses dias, queridos, eu agradeci a Deus até por uma dificuldade que nós passamos. Em tudo dai graças. E o Senhor sabe do nosso coração, do seu coração, da profundidade que você tem com o Senhor, da sua sinceridade. O profeta Isaías escreve no capítulo 29 que o povo de Israel buscava, louvava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. Às vezes nós estamos assim. O próprio Rei Jesus diz também que Israel adorava Ele da boca para fora e não com o coração. E isso entristeceu a Jesus. É importantíssimo que nós entendamos isso. A felicidade dos justos é o próprio Deus. O próprio Deus é a nossa maior bênção. Amém, igreja? O próprio Deus é a nossa maior bênção. Você pode repetir comigo? O próprio Deus é a nossa maior bênção. E hoje, onde o povo endeusa, idolatra o materialismo, idolatra carro, agora está idolatrando cachorro, humanizando cachorro. E é bom falar, cachorro não é gente. Mulher não é homem, homem não é mulher. O nosso Deus está acima de todas as coisas, amém, igreja? Por isso que nós precisamos retornar para a palavra, crer na palavra, dar sentido à palavra. Igreja amada, qualquer outra coisa que você ame, que você tenha deleite, que tome o lugar de Deus, é um ídolo que deve ser destruído na sua vida. Vou repetir. Ou qualquer outra coisa que você ame, que você tenha deleite, e tome o lugar de Deus, é um ídolo que deve ser destruído. E isso nos leva ao próximo ponto, a parte B desse versículo. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Irmãos, Deus é inteligente. Deus, Ele vê com profundidade.
Deus vê a origem da intenção do seu coração. Deus vê a intenção do seu coração. E Ele observa se ali há deleite nele, prazer nele, glória para Ele. Você ama a Deus por quem Ele é ou por aquilo que Ele pode te dar? A igreja brasileira, ela tem adoecida com a teologia do materialismo, a teologia da prosperidade, e ensina o povo a amar a Deus porque Ele dá. Já viu aquele pai que ensina o filho, que quer conquistar o filho com presentes, passa a mão na cabeça dele, não corrige, não ensina ele a amar, porque ele recebeu o não? Esse filho vai se tornar um filho interesseiro. O dia que você fala não para ele, ele briga com você. Então, igreja, se você não ama a Deus por quem Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode te dar, então você não ama a Deus. O que você realmente ama é objeto. O bem que Ele pode te dar não é maior do que Deus. Tudo aquilo que nós amamos mais do que o nosso Deus e nos deleitamos se torna idolatria. Não é esta a ideia do versículo 4? Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Igreja amada, Deus não concede os desejos que tomam o lugar dEle. Deus não concede desejos que vão tomar o lugar dEle. Se você não se agrada de Deus, os seus desejos serão egoístas, para a sua própria satisfação. Então a ideia desse versículo não é de que você vai orar, se envolver nos ministérios, vai louvar tanto a Deus, que você vai amolecer o coração dele e ele vai dar aquilo que você está querendo. Deus não é assim. Deus não é assim. Não. Se você pensa dessa maneira, você não está interessado em amar a Deus, está interessado em amar aquilo que você deseja e que Deus pode te dar. Você não ama a Deus, ama apenas o poder dele e as bênçãos dele. Acima das bênçãos de Deus está o nosso Deus. Amém? Acima das bênçãos de Deus está o nosso Deus. O que você faz é para a sua glória ou para a glória do Senhor? Deleitarmos em Deus com a nossa mente, com a nossa vontade, com os nossos desejos, nos moldam conforme o caráter de Deus. Quando nos agradamos em Deus, a nossa vontade se harmoniza entre sintonia com a vontade de Deus. E aí Deus vê e Ele concede os desejos do nosso coração. Há desejos que temos, que são besteiras, que irão nos destruir no futuro, se forem concedidos. C.S. Lewis, irmãos, o grande pregador da palavra, ele disse o seguinte: se Deus tivesse respondido todas as minhas orações tolas que fiz em minha vida, onde eu estaria agora? Morto. Morto. Depois que nós vamos amadurecendo, talvez você possa chegar nessa conclusão: Senhor, obrigado porque o Senhor não me concedeu aquilo que eu queria, que aquilo ali era caminho de morte para mim. Deus é um Pai amoroso, que quer o melhor para nós. Se você pede pão ao Pai, por acaso Ele te dará uma pedra? Se você pedir um peixe, Ele te dará uma serpente? Claro que não. Se assim
como um pai terreno, quanto mais o nosso Pai celestial. Quero contar aqui uma história, uma metáfora muito interessante. É um autor desconhecido e eu reproduzo aqui. Preste atenção. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de ser grandes árvores. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, para tal até me disponho a ser cortada. A segunda olhou um riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, tanto, que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda árvore, que queria ser um grande navio para transportar reis e rainhas, virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas humildes e peixes todos os dias. A terceira árvore, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Preste atenção. Numa certa noite, cheia de luzes e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo, Jesus de Nazaré na manjedoura. Amém? A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco, mas acalmou a tempestade e disse: deixo-vos a minha paz. Num relance, aquela segunda árvore acabou carregando os reis dos reis, o rei da terra. E a terceira árvore, queridos, espantou quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e o homem foi pregado nela. Logo se sentiu horrível e cruel. Mas no terceiro dia, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o homem que veio para salvar toda a humanidade. Portanto, não se inquietem com os desejos do seu coração. Cada árvore que teve o que desejava, mas não da forma como elas imaginaram. Não sabemos os planos de Deus, que Deus tem para nós. Sabemos apenas que os seus caminhos podem não ser os nossos, mas são sempre melhores. Amém, queridos? Eu olho para a irmã Cárita ali. E como pensar, né, irmã Cárita, que às vezes com o pé amputado pode ser melhor para a senhora. Mas Deus tem propósitos. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. Se você não entende os propósitos de Deus, você vai se inquietar. Você não vai descansar. Portanto, não se inquiete com seus desejos, com o seu futuro, com a sua prosperidade, com a prosperidade de outras pessoas. Busque a sua satisfação do Senhor.
Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém, igreja? Efésios 3:18 diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:18 e 19. O amor de Cristo, irmãos, o amor de Cristo por você excede o seu entendimento. Nós às vezes não entendemos o que significa a morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Tem uma frase que diz o seguinte: uma pessoa esquece o que você diz para ela, mas ela não esquece o que você faz para ela. O apóstolo Paulo, ele ora para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, é um tempo agora que a igreja, ela precisa acordar para isso. Sermos tomados da plenitude de Cristo. Não sermos meninos inconstantes. Qualquer coisinha você está chateado, você está saindo da igreja. Não tem tempo para isso. Nosso desejo tem que ser estar na casa do Pai. E quando isso acontece, faculdade, carreira, namoro, emprego, todos acontecem no tempo de Deus para a glória de Deus, amém? Isso sim é deleitar no Senhor. A nossa felicidade está em Deus. E Ele sabe se a sua felicidade está nele. Não tem, irmãos, para um pai algo mais frustrante do que um filho que não o ama. Não tem coisa mais que dói num filho ser desprezado pelo pai. E às vezes você sutilmente vai desprezando Deus, a sua casa, a sua obra, as coisas dele. Tem uma palavra que significa dimanar. Essa palavra significa correr serenamente, fluir. A água dimanava de uma fonte próxima. Então a nossa fonte é o Senhor. Que o seu prazer, o seu deleite seja o Senhor, e deixa Deus saber disso na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém, igreja? Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos pelas suas misericórdias. Pai, nós entendemos através da tua palavra que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Pai, quantas vezes nós somos tomados por desejos errados, por raivas, por frustrações. Viemos na tua igreja, ó Deus, e olhamos para tantas coisas e não para o Senhor, e não para o deleite do Senhor, para o prazer no Senhor. Pai, ensina a tua igreja a deleitar em ti, a fazer do Senhor o nosso grande prazer, o nosso grande contentamento. Que nós não venhamos, ó Deus, trocar o Senhor por coisas banais. Pai, dai-nos esse entendimento, dê maturidade para a tua igreja, abre o entendimento, o coração, e que venhamos verdadeiramente
amar ao Senhor, no Senhor ter grande prazer, e com toda a certeza, Ele satisfará, porque o Senhor é fiel, os desejos dos nossos corações. Glórias ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Oramos assim, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém.